Olá rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio de Hora de Aventura Terras Distantes. Esse episódio aqui em específico acontece já depois do fim de Hora de Aventura e na verdade se passa muito tempo depois. Tanto que nele vemos a morte do Finn logo de início, tendo em vista que o Jake já morreu faz muitos anos. Esse episódio é muito emocionante, que fala de amizade, desejos, vontades, amor e também sobre morte. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com o Finn e o Jake em uma aventura clássica deles, só que o Finn tá com uma voz bem mais grossa, mostrando que provavelmente um tempo passou. E não só isso, mas com o tempo ele deixou de ser uma pessoa emocionada e meio histérica e passou a ser uma pessoa bem mais relax e meio hippie. A gente pode ver isso no episódio Obsidian também. No começo desse episódio eles enfrentam um rei gelado, como naqueles episódios aleatórios que rolavam até a sexta temporada, mais ou menos. Só que no meio da jornada o Jake é congelado pelo rei gelado. Esse começo tem várias referências a sorvete e gelo. E nas temporadas finais de Hora de Aventura, nós vemos o Jake falando a todo momento que ele já tá ficando velho e dando a entender várias vezes que ele não quer mais viver aquelas aventuras loucas. Mas calma que vocês já vão entender o porquê que eu falei isso. Nessa aventura inicial, o Finn tem que salvar as duas princesas que estão nas mãos do rei gelado. Você conseguiu, filho! Tá todo mundo vivo! Logo após o Jake falar isso, o Finn começa a se derramar em lágrimas e ele não entende o porquê que ele tá chorando. Nisso, a princesa tartaruga fala que a biblioteca tá sendo atacada por minhocas. E o Finn convida o Jake pra deter essas minhocas. Só que o Jake fala que não quer ir por causa do gelo. O Finn se esforça pra quebrar aquele gelo, só que ele não consegue, mas ele decide levar o Jake em um carrinho, mostrando que o Finn não aceita que aquilo tá acontecendo. Ele não aceita que o Jake não pode ir mais nas aventuras. Não aceita que ele tenha envelhecido mais rápido do que o amigo. Eu só tô te atrasando. Assim que eles vencem as minhocas, eles são carregados pra casa da árvore e caem direto no chão. Quando eles caem, uma cova se projeta bem na frente do Jake e calmamente ele vai caminhando até ela. Essa parte mostra muito bem como é a relação com a morte dos dois. Enquanto o Jake se preparou a vida inteira pra morrer, o Finn não se vê vivendo sem ele e provavelmente nunca imaginou essa vida. E então o Jake escorre pra dentro da cova, derretendo, ao mesmo tempo em que uns flashes aparecem mostrando o Finn velho. E não só isso, mas mostrando ele nas portas do além. Aquilo que ele viu foi uma alucinação, talvez mostrando um momento feliz antes dele partir de vez. Agora, a parte do gelo foi bizarra. Toda aquela alusão com sorvete, água e derretimento pode talvez dar indícios de como o Jake pode ter morrido de verdade. Ele provavelmente morreu congelado, talvez com sorvete na mão, talvez no meio de uma aventura, já que aquelas alucinações misturavam fatos reais com ilusões. Pode ter sido também em uma missão onde o Finn falhou em salvar o Jake, e por isso ele acabou chorando quando o Jake disse que ele conseguiu salvar todo mundo. Na verdade, ele não conseguiu salvar todo mundo. Você conseguiu, filho! Tá todo mundo vivo! Sim, meus amigos, esse episódio é literalmente uma montanha-russa de emoções pra quem viu anos assistindo esse desenho. Quando o Finn percebe que ele morreu, e aqui a gente já vê ele um vovô, a primeira coisa que ele pensa é que vai poder ver o Jake de novo. E sinceramente, isso aqui explodiu a minha mente de uma forma que nunca tinha explodido antes, porque vai contra tudo que eu sempre preguei sobre o luto. O Finn nunca superou a morte do seu amigo, e ele nunca nem parece ter desejado superar isso. Ele, na verdade, parecia até bem ansioso pra morrer e rever ele. Aquela foi uma saudade tão esmagadora que fez o Finn nunca superar o luto, mesmo depois de anos da morte do Jake, e de anos vivendo completamente na velhice. O Finn nunca conseguiu superar a morte do amigo. É claro que aqui no desenho ele já sabia que existia um pós-morte, né? Então a ansiedade para rever o amigo pode ter crescido conforme ele foi envelhecendo. Já no mundo real, a gente não tem essa certeza tão grande se o pós-vida realmente existe. Aqui é uma dúvida completa, e por isso o melhor ainda é viver sem esperar. O episódio continua e a gente percebe que o Finn entrou naquele mundo com um plano já traçado. Ele entra procurando o Jake para que eles possam reencarnar juntos. Nisso ele encontra o Tiffany, que diz que o Jake está no Nirvana, no grau mais alto de morte. E o Nirvana é um conceito importante no budismo, que representa o estado de iluminação e libertação do sofrimento humano. É uma condição transcendental em que o indivíduo alcança a plena consciência e a verdadeira natureza da existência. Os budistas acreditam que a vida é marcada pelo sofrimento, que surge do desejo e da ignorância. E para alcançar o Nirvana é preciso eliminar essas condições, compreendendo a verdadeira natureza do mundo e encontrando a paz interior, se livrando de todos os desejos do mundo, estando com a mente totalmente em paz. Creio que isso pode ter inspirado a filosofia grega, afinal a filosofia grega veio em partes do Egito, e como o Egito está praticamente ali no centro do mundo ocidental e oriental, talvez muita filosofia oriental tenha chegado por ali, mas é claro que isso é só uma teoria minha, uma pessoa que não entende nada sobre nada do que aconteceu naquele período de verdade, então pensem nisso só como realmente uma teoria e não como uma coisa real.
real. O Nirvana é o objeto final da prática budista, que busca alcançar a libertação do ciclo de nascimentos e mortes, conhecido como Samsara. O Jake, por exemplo, ao ficar no Nirvana, quebrou o ciclo de reencarnações, e ao atingir o Nirvana, o indivíduo se liberta da roda do Samsara e atinge a iluminação, o estado de paz e felicidade duradouros. Ou seja, o Jake nesse momento tá muito de boas, ele tá muito feliz e sem sofrer. Só que o Finn não tá de boas. A gente pode até achar que ele tá agindo de forma meio egoísta, indo atrás do irmão que se libertou do ciclo de reencarnações, mas a gente pode entender isso porque, diferente dos budistas, o Finn não acha que as encarnações são ruins. Na verdade, existe um episódio que eu já fiz análise aqui no canal que se chama algo como projeção astral, e nesse episódio o Finn diz que o maior ato da humanidade é nascer. Portanto, ele tem uma visão diferente do que é a vida e de quais coisas são mais importantes na vida. Então não dá pra simplesmente chamar ele de egoísta sem analisar as coisas que ele acredita. E nesse caso, ele acha que renascer junto com o irmão é o maior ato da criação, a melhor coisa que eles podem fazer. Isso é algo que eu amo em Hora de Aventura, como as coisas se conectam e como eles não deixam pontas soltas nos conceitos filosóficos que eles apresentam. Eles carregam a personalidade de um personagem até o fim e fazem os personagens usarem as coisas que eles aprenderam durante a jornada. Isso é algo que eu raramente vejo em outras séries, mas é muito legal que tenha aqui. A gente continua e vemos que ver o Jake não é algo tão fácil assim, tendo em vista que o personagem da Morte que tá no comando agora não é mais o mesmo que a gente já viu em outros episódios. A Morte agora é outro personagem, e ele é muito mais mala. Aquela Morte quer mudar o esquema do inferno, quer parar com o Samsara, ou melhor, quer parar com o ciclo da vida e as encarnações. Mas não pra todo mundo ficar no Nirvana, mas pra dilacerar o Nirvana também, ele quer ser tipo um ditador daquele mundo. Não fica muito claro o motivo do porquê ele quer isso, na verdade, mas ele quer, né? E quem sou eu pra ficar me devolvendo essas coisas? Eles têm um leve confronto, mas em pouco tempo ele é liberado. Depois roubam o dispositivo do Tiffany pra acessar os círculos da morte. Eu acho que isso é meio inspirado no Inferno de Dante, tendo vários mundos pros mortos dependendo do que eles foram em vida. Por exemplo, no primeiro mundo ele encontra um gancinho risonho. Sinceramente eu não sei o porquê ele tá no pior mundo. Que tipo de crime esse cara pode ter cometido? O crime dele foi ter vendido aparelhos super legais e ter sido um dos melhores personagens? É isso? Que mundo injusto. Ok, a seguir acontece uma das cenas mais emocionantes de Hora de Aventura, porque o Finn acaba caindo em um mundo onde estão os pais adotivos dele, e também o Jermaine, o irmão do Jake. E se você se interessar mais pelo Jermaine, a história dele, tem um vídeo aqui no canal que eu falo bastante sobre o episódio do Jake e ele juntos. Chororô nunca resolveu nada, não. Esse reencontro é muito bonito porque dá pra ver que ele realmente se emociona bastante com os pais. E é bom ver que a família continua unida ali no pós-vida. O Finn pergunta pra eles como chegar no 50º mundo morto, que é o Nirvana. Ao que eles respondem que pra chegar lá, você não tem que querer chegar lá. E parando pra pensar, é bem isso mesmo, porque se pra chegar no Nirvana você não pode desejar nada, então você tem que parar de desejar, de não querer desejar nada. É algo meio complexo, mas muito efetivo. É literalmente a ausência de qualquer desejo, seja ele qual for. E agora eu entendo mais os monges que ficam a vida inteira meditando. Tem monges que passam anos meditando. É por isso que eles estão tentando atingir esse estado de uma mente sem desejos, sem pensamentos, sem nada. Se desvincular completamente daquilo que ele percebe em si. O episódio continua e a gente vê que o Tiffany meio que trai os pais do Jake, porque juntamente com a morte ele acaba com aquele mundo. A morte nova meio que quer reformar como funcionam esses mundos do pós-vida e tem um plano que envolve quebrar todos os mundos. E é importante explicar isso. Quando a casa é explodida, o Finn fica sozinho e chora e deseja tanto ver o Jake que o Nirvana se abre bem na cabeça dele. Lá de cima desce o Jake e na verdade quando ele desce, o Finn chama ele pelo nome, ao que ele responde quem é Jake, mostrando que o ego dele estava completamente dissolvido. Eu tava lá curtindo o Nirvana, além de qualquer desejo, quando captei a sua vibe. Parece que ao conversar com o Finn, o Jake conseguiu se recobrar de quem ele era. Eu queria te ajudar, mas eu já tô além dessa parada aí. O Finn esperava que o Jake fosse com ele e viver de novo, só que ele recusou, falando que os dois se viam quando o Finn chegasse ao Nirvana. Nisso, o Finn oferece um chiclete pra ele e ele aceita. Isso cria uma brecha pra Morte entrar no Nirvana, revelando que enganou o Finn pra que ele abrisse aquele mundo pra ele, já que ele não conseguia acessar. Nesse momento, a gente vê algo bem interessante acontecendo. O Jake fala que o Nirvana não é só um lugar, mas um estado de espírito. Isso é bem interessante ter em mente, já que quando alguns dos que estavam lá
antes de tudo ser destruído, quando caem continuam naquele estado de paz, mesmo sem estar naquele lugar. Isso me leva a pensar que talvez o Nirvana seja um estado que não necessariamente precise ser alcançado em morte, mas pode ser alcançado também em vida. Talvez o budismo ensine, na verdade, que é possível alcançar o Nirvana em vida, através da prática da meditação, da observação dos preceitos éticos, dos julgamentos e também do cultivo da sabedoria. Para atingir o Nirvana, é necessário transcender o ego, as paixões e os apegos mundanos, compreender a verdadeira natureza da vida e do universo. Por Jake, o Nirvana é a meta final da existência humana, e todos os seres sencientes são capazes de alcançá-lo. Ao alcançar o Nirvana em vida, uma pessoa pode viver em paz, serenidade e sabedoria, deixar para trás todas as formas de sofrimento e ignorância que afligem a humanidade. No caso de Hora de Aventura, o Jake acabou alcançando o Nirvana só em morte, e mesmo em morte ele conseguiu voltar a ser o que ele era, o que indica que talvez a vida não tenha um fim real. Talvez aquele telos que Aristóteles sugeriu há muito tempo atrás, o fim objetivo da vida, não exista. Talvez, assim como o Nirvana pode ser só uma escolha, o objetivo criado, a virtude, também seja. E isso coloca em xeque muita coisa. Eu estraguei a sua chance de felicidade, porque eu sou um trouxa egoísta. De fato, a ação do Finn em tirar o Jake do Nirvana e trazê-lo de volta à vida pode ser vista como um ato egoísta. Ao escolher retirar o Jake desse estado de paz e harmonia, o Finn estava em certa medida colocando suas próprias necessidades acima das do amigo. Ele queria estar com o Jake e não estava disposto a aceitar sua morte e seguir em frente sozinho. Isso nos leva a questionar a natureza do egoísmo. Se considerarmos que todas as ações humanas são motivadas por algum tipo de interesse pessoal, então tudo que fazemos pode ser visto como egoísta. Por outro lado, se a gente acredita que as ações mais nobres são aquelas que colocam os interesses dos outros antes dos nossos próprios, então a ação do Finn parece claramente egoísta. Mas tem uma coisa que esse episódio mostra é que as nossas concepções normais das coisas podem não ser as verdadeiras. Talvez o Nirvana não seja o fim da vida, assim como talvez a virtude também não seja. Com isso, podemos interpretar a ação do Finn como um gesto de amor e amizade, que transcende o egoísmo e se enquadra em uma dimensão mais ampla de cuidado pelo outro. Ele não queria simplesmente satisfazer seus próprios desejos, mas sim compartilhar momentos de alegria e felicidade com seu amigo. Ele não via sentido em uma vida sem o Jake, e nesse sentido a gente pode ver sua ação como um ato de amor e companheirismo, mesmo que tenha sido motivado por um desejo egoísta. E por isso esse episódio é uma montanha-russa de emoções. Afinal de contas, não é tão fácil enquadrar todas as ações do Finn só a um espectro moral como bom ou ruim. O amor e a amizade são forças poderosas que podem nos levar a fazer coisas difíceis e a desafiar nossas próprias convicções. Foi como escreveu Nietzsche, que tanto aparece em Hora de Aventura: aquilo que é feito por amor está acima do bem e do mal. Para Nietzsche, a moralidade tradicional, baseada em coisas como bem e mal, vício e virtude, pecado e perdão, era uma forma de repressão da vida e dos instintos humanos. Ele via a moralidade como uma imposição externa que nos impedia de ser verdadeiramente livres e criativos. E por isso esse episódio é tão genial. Durante o desenho todo, o Jake vem evoluindo seu traço budista, dando a entender que tudo que ele deseja é viver no Nirvana. E vem esse episódio e subverte tudo o que ele tinha criado. É de se imaginar que o Jake ficaria bravo com o egoísmo do Finn, mas ele fica? É claro que não. Eu teria sido trouxa se não tivesse ficado de fora com um monte de injustiça pra resolver. Ele poderia ter todas as reações do mundo, mas a que ele escolhe é ter empatia. E se ele tivesse feito qualquer outra coisa, ele não seria o Jake. Ele foi simplesmente perfeito, um homem cheio de virtude, um homem que age em prol dos seus amigos. Nesse momento do episódio, os dois estão ali sem poder fazer nada, e isso faz com que o Jake tenha a ideia de se projetar como um fantasma para se comunicar com alguém que tá vivo, para que possa ter uma ajuda externa. Nisso, eles falam com Mordemomenta, que dá a dica de falar com a vida, e ela sim pode ajudar. O reino da vida é muito bonito, cheio de cores, e lá claramente tem a Dona Vida. Nisso, a gente descobre que o novo Morte é o filho da morte anterior, e também filho da vida. É estranho falar isso, todo mundo é meio que filho da vida em algum sentido, né? Quando o Finn fala que o filho dela tá querendo acabar com a reencarnação, ela meio que quebra e fica muito brava, falando que ele quer acabar com o propósito dela. Ela, brava, cria um dispositivo que é capaz de dominar a morte. Agora vamos adiantar um pouquinho as coisas aqui, beleza? Com a ajuda do Tiffany, eles conseguem invadir a casinha da morte e lutam com ela. No meio da batalha, eles dão um jeito de trazer o Lich de volta, fazendo referência ao episódio onde o Finn briga com ele mesmo de outro universo que estava sob o comando do Lich. Nesse episódio, um portal do multiverso estava aberto e uma mão do Lich acaba caindo em todos os universos. Pelo menos foi assim que eu entendi, ok? Aqui a gente descobre que o Lich quem estava manipulando a morte. Eles não conseguem
conseguem usar o dispositivo porque eles ficam segurando do lado errado, e ao descobrir que quem matar a morte vai virar a morte, eles começam a brigar, um querendo se sacrificar pelo outro. O Finn até fala que não quer todas as vidas que ele tem se ele não puder ter o Jake do lado dele, e acaba que nenhum deles de fato usa. Quem usa é a raposa, que aparece no começo do episódio, mas acabei não citando, ela é tipo um estagiário da morte. E eles deram muita sorte que foi essa raposa e nenhum deles. E no final, a gente tem um dos diálogos mais tristes e estranhos do episódio. Quando você se foi, eu acabei surtando. Foi a pior coisa que já aconteceu comigo. O luto que o Finn sofreu foi tão forte que impediu ele de continuar vivendo. Ele, infelizmente, foi um homem que morreu antes da hora. E isso se confirma quando ele diz isso aqui. No fundo, eu só fiquei esperando o dia que eu ia te ver de novo. Ele foi um homem que viveu esperando morrer. Ele nunca teve uma vida depois que o Jake se foi. Toda a vida dele a gente assistiu nas temporadas, mas depois disso, talvez tenha sido só ladeira abaixo. Nesse diálogo, o Jake convence o Finn a voltar para a reencarnação e ter outra vida. Mas mesmo assim, ele decide voltar atrás no que disse e ir junto com o Finn. O Jake abre mão dos seus próprios interesses em nome de viver outra vida com seu amigo. Talvez sabendo que ele pode um dia atingir o Nirvana e os dois podem ir juntos pra lá, mas não tem problema se for depois ou só quando o Finn conseguir. O Jake não se importa com isso. Ele fez um sacrifício monumental pra continuar ao lado do seu melhor amigo. Momentos antes, ele tem a oportunidade de entrar no Nirvana, um estado de iluminação onde não há mais dor ou nem sofrimento. Só que ele decide renunciar a essa possibilidade e continuar a viver outras vidas com o Finn. Ele renunciou nunca mais sentir dor ou sofrer em nome de viver com seu amigo. Essa escolha também pode ser interpretada como uma rejeição do conceito de Nirvana como o objetivo final da existência. O Nirvana é descrito como um estado de paz e felicidade plena, mas o Finn demonstra que a felicidade plena não é algo que ele está disposto a buscar sem a presença do Jake. Isso sugere que a felicidade e a realização pessoal podem ser encontradas nas relações interpessoais e nas conexões que temos com os outros. A escolha de Jake de renunciar ao Nirvana em nome do Finn é, portanto, uma celebração da amizade e do amor como elementos fundamentais da vida. Ele encontrou o telos e não foi na virtude, não foi na paz, foi na amizade, foi na própria vida. A busca do Finn pelo Jake e a decisão do Jake de renunciar ao Nirvana pelo Finn mostram a importância de valorizar os relacionamentos em nossas vidas e como esses relacionamentos podem nos dar senso de propósito e significado. É uma mensagem poderosa que pode nos inspirar reflexão filosófica sobre a natureza da vida e também da morte, além de como podemos encontrar alegria e satisfação em nossas conexões com as pessoas. Esse episódio deixa claro que o objetivo, o telos, o fim dos dois é a relação entre eles. Não vale a pena chegar ao Nirvana se não for os dois juntos, e isso é muito lindo. Esse foi um dos melhores episódios mais profundos que eu vi em animações dos últimos tempos. É simplesmente sensacional, fora que é totalmente disruptivo com tudo que a gente já viu. A gente sai daquela coisa de clichê de sempre e entra em outro campo totalmente filosófico e reflexivo. Já dizia Aristóteles que a amizade é uma forma de virtude, uma vez que ela é capaz de trazer benefícios e prazer. E essa é exatamente a lição que o episódio Juntos Novamente, de Hora de Aventura, Terras Distante nos deixa. A história de Finn e Jake é um exemplo vivo de uma amizade verdadeira capaz de superar a barreira da vida e também da morte. Em Juntos Novamente, aprendemos que a amizade verdadeira é capaz de superar até mesmo a morte. Que a virtude é um legado que perdura além da vida e que a resignação não é o fim, mas é um novo começo. Agora, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, deixa o comentário, um abraço e tchau! 아무래도